Bom dia, meus alunos e alunas. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências, de um jeitinho diferente, né, do nosso acostumado, mas se Deus quiser, será por pouco tempo. Logo, logo estaremos juntos novamente, ok? Vamos retomar fazendo uma revisão sobre poluição, tá? Do conteúdo que paramos dentro da sala de aula. Vamos lá. Nós já sabemos que o ar atmosférico ele tem características naturais. Então ele tem a sua própria composição, que é formado por gases, né? Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, temperatura, umidade. E essas características naturais, elas podem sofrer alterações decorrentes da mão humana ou de alguns fatores naturais. Da mão humana, quando o homem provoca queimada, quando ele coloca fogo em lixo, quando ele anda de carro, de ônibus, né? A gente está fazendo o lançamento de gases poluentes. E também de fatores naturais, como por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, ele lança uma grande quantidade de gases que são poluentes, queimadas, ventanias, tempestades, chuvas, que também vão alterando a temperatura e a umidade, que são características do ar. Mas então, o que é uma poluição e o que são poluentes? A poluição é quando essas características naturais são alteradas. E toda partícula, toda substância que esteja presente no ar que causa essa alteração é denominada de poluente. Então, se eu tenho um poluente, um gás poluente na atmosfera, dependendo da quantidade que ele estiver, ele pode fazer com que o ar se torne um ar impróprio ou que possa vir a causar algum prejuízo à nossa saúde, causando, né, as doenças mais comuns, as que estão relacionadas com os problemas respiratórios, ou também alterações no próprio ambiente. Mas quais são as substâncias que têm, né, a capacidade de poluir a atmosfera? Gases como o gás carbônico, o gás metano, o monóxido de carbono, os compostos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Nós não nos damos conta que toda vez que a gente liga o carro para poder passear, ou quando a gente pega um ônibus, ou quando a gente vai andar de moto, a quantidade de partículas causadoras de poluição é lançada. Tudo isso por quê? Porque essas máquinas, elas só se locomovem porque elas fazem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. E a gasolina e o diesel, quando queimados, eles liberam uma grande quantidade de partículas que vão causar poluição das cidades. Mas não somente isso. As indústrias, a queima do lixo, as queimadas e a pecuária também lançam uma grande quantidade de poluentes no ar. Nós que moramos na cidade, nós sentimos, mas quando o ar está muito seco, nós sentimos que a garganta começa a arranhar, os olhos começam a arder, o nariz, aquela sensação de ardência também nas narinas. Tudo isso porque o clima ele ficou propício, né? Ele está mais seco e ele potencializou o efeito desses gases poluentes. Por isso que acaba prejudicando a nossa saúde. A poluição atmosférica, ela pode prejudicar o ambiente natural e também das cidades. A gente sabe que os gases poluentes, eles não ficam apenas no local onde eles foram lançados. Eles são também transportados pelos ventos. Então, se eu tenho uma cidade afastada de nós, que tem várias indústrias liberando gases poluentes, esses gases podem vir a chegar até nós, sendo transportado pelo vento. E não só, minha gente, a nossa saúde pode ser prejudicada com esses gases poluentes.
Os animais também, várias espécies também são prejudicadas, desde que elas estejam, né, expostas a essa poluição. Então, por exemplo, algumas espécies podem ser prejudicadas no seu ciclo de reprodução. E aí vir, né, com o tempo, chegar a correr o risco de extinção, como, por exemplo, os moluscos e peixes. As plantas também sofrem com a poluição, porque elas podem começar a acumular fuligem nas folhas que vão impedir a realização da fotossíntese, né? Então aí elas acabam se prejudicando também. Para eu falar da qualidade do ar, eu não vou falar apenas da quantidade de gases poluentes, eu preciso também analisar a umidade do ar como está, eu também preciso analisar a temperatura e também a presença de ventos. Falar um pouquinho agora sobre as doenças relacionadas com o ar. Nós sabemos que o nosso sistema respiratório, ele tem um mecanismo para poder fazer a filtragem do ar. Mas mesmo assim, se eu tenho uma grande quantidade, uma grande concentração de gases tóxicos, eles acabam por ser inalados e aí vai provocar aquelas reações alérgicas que todo mundo conhece, como rinite, a rinite alérgica, a asma, a bronquite, entre outras. Porém, o ar, ele não só transporta gases poluentes, mas ele pode transportar também micro-organismos, como vírus e bactérias, que são transmitidas pelo ar. Quando nós espirramos, tossimos, ou até mesmo quando a gente está falando, salivas são liberadas. E com essas salivas, se a gente estiver contaminado por algum vírus ou bactérias, podem também sair no meio dessas partículas e vir a contaminar outras pessoas. São exemplos de algumas doenças relacionadas com algumas doenças que são causadas por micro-organismos que são transportadas pelo ar. A tuberculose, a meningite, a gripe, a pneumonia, a difteria, coqueluche, cachumba, sarampo e o coronavírus. Isso mesmo. Não vou me atentar na explicação dessas doenças, pois vocês já fizeram uma pesquisa, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre elas. Mas precisamos tomar alguns cuidados básicos como forma de prevenção, para não contrairmos esses micro-organismos e nos provocar uma doença. Então, podemos, né? Não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação, evitar aglomerações, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos e toalhas com outras pessoas, ao tossir ou espirrar, proteger a boca e o nariz com lenços descartáveis, ou tossir e espirrar no antebraço, manter as vacinas em dia, e eu complementaria aí com o uso de máscaras, né? E por fim, não só os micro-organismos e os gases poluentes, mas o cigarro também, a fumaça do cigarro também pode provocar doenças seríssimas, tanto nas pessoas que fazem a utilização do cigarro em si, que são as consideradas fumantes ativos, e até mesmo aquelas que não fumam, mas estão compartilhando ambientes que tenham fumaça, né, que são os fumantes passivos. O cigarro ele pode causar dependência e ele diminui todas as defesas do organismo, tá? Por isso que o fumante ele fica muito mais vulnerável a adquirir doenças respiratórias, mas também pode prejudicar os pulmões, o coração, o útero e o cérebro. Atualmente aqui no Brasil existem algumas políticas públicas para tentar inibir e desestimular o vício do tabagismo. Essas políticas incluem implantação de leis antifumo, então tem locais que são proibidos fumantes, né, as pessoas a fumarem, aumento de impostos sobre cigarros, proibição de publicidade nos meios de comunicação e imagens fortes de doenças na embalagem dos cigarros. Tem alguns estudos que já indicam que essas políticas públicas já possuem algum efeito significativo, né? Porque houve uma redução aí no número de fumantes desde quando isso foi implementado. Bom, minha gente,
Terminamos por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima aula.